Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, à nossa live do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Agradecemos a presença de todos, inclusive aqueles que irão assistir posteriormente, né, pelo YouTube. E eu quero iniciar a nossa reuniãozinha de hoje lendo uma mensagem desse livro, Ceifa de Luz. A gente fala desses livrinhos, mas isso não é livrinho pouco, não, né? São as pérolas do Emmanuel, né? Então, essa mensagem de hoje, a mensagem 45 do Ceifa de Luz, tem o seguinte título: Apelo de sempre. Prossigo para o alvo. Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Nas horas de aguaceiro, reflete na colheita que virá. Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver. A provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As afeições que desertaram se te erguem presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te à descoberta de genuíno amor. Para a frente é o apelo do mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel de que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto às advertências da retaguarda, de vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro. Olha que texto incrível, né, gente? Só Emmanuel mesmo, né? Uma coisa incrível. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a esses bondosos amigos que nos trazem essas lições, esses alertas, sempre ampliando a nossa consciência, sensibilizando o nosso coração. E, em nome de Deus, de Jesus, do nosso querido diretor dessa casa, doutor Bezerra de Menezes, de toda a sua equipe, de Maria Santíssima, nossa mãe querida, nós estamos aqui reunidos para mais um estudo, essa reunião de confraternização, sempre, de laços fraternos e de aprendizado. Agradecemos muito e sempre vibrando pela comunidade do Andaraí, que está sempre no nosso coração, na nossa mente, né? E a quem oferecemos o nosso trabalho. Só um instantinho. Desculpe. Então, é para essa nossa querida comunidade que nós oferecemos esse trabalho, né? E hoje nós temos essa felicidade de ter a nossa amiga querida também de muitos e muitos anos, a nossa querida Maria Helena. Vivemos tantas experiências juntas, né, Maria Helena? Eu agradeço todo dia por ter, já com 76 anos, eu olho e digo assim, meu Deus, a gente construiu uma rede de amizades, né, de relações, de memórias,
maravilhoso que é muito precioso, né, na nossa vida. Então, Graças a a nossa Deus. querida Maria Helena, do Ibirajara, né? A gente diz Maria Helena do Ibirajara, Maria Helena Holanda do Ibirajara, que hoje vai falar para nós aquela parábola do mal rico. Muitas pessoas até me perguntaram, eu não conheço essa parábola. Então, a gente vai procurar umas parábolas assim que às vezes as pessoas não conhecem. Então, Maria Helena veio aqui para falar com a gente sobre essa parábola. Deixa eu colocar você aqui. Tá. Boa Pronto, para noite ela primeiro vir a aqui. todos. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço a oportunidade. Você quer que a gente já coloque o texto? Olha, deixa eu só fazer alguns comentáriozinhos iniciais. Eu me peguei, já até o Augusto até ouviu isso, eu me peguei me perguntando por que tantas vezes no mesmo mês me convidaram para falar o capítulo 16. É Não mesmo? se pode servir a Deus é mamon. Eu falei lá no Ibirajara os itens 11, 12, 13 e agora aqui a parábola do mal rico. Sendo que esse capítulo em específico, ele tem várias, né, tem algumas passagens, né, no caso a de Zaqueu, né, e É, várias parábolas, salvação dos ricos, aí conta, é uma passagem. Jesus conta a história do jovem rico, é, ele conta, aí tem a passagem do Zaqueu, tem a parábola do mal rico e tem a parábola dos talentos. Ou seja, é um capítulo riquíssimo, importante para a gente ver quais são as nossas riquezas, né? O mal rico não tinha só a riqueza do dinheiro, mas vamos lá. Vamos ver, aí podemos. Primeiro eu vou ler a parábola toda, depois a gente vai comentar pedacinho por pedacinho. tá bom. Então, deixa eu Pode colocar aqui. colocar. Vocês estão vendo? Ainda não, só apareceu o seu nomezinho, Agora você foi, vai né? compartilhar. Aí diz, clique duas vezes. Isso, Já entrou? entrou. Pode passar para o número 2. Deixa eu passar a tacinha aqui para a gente poder ver melhor. Aí clica aí na tacinha, depois começa a passar o. Deixa eu chegar aqui. O meu computador está um pouquinho lento, mas ele vai entrar. Ô, amiguinho, vamos. Bom, deixa eu colocar aqui o texto. Eu posso ler a parábola do meu evangelho por enquanto, para a gente não ir Entrou, ficar. Isso, ficou. entrou, muito Pronto. bem. Entrou, pronto. Tá, entrou. Então tá. Tenha alguma coisa ali na minha frente. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Não. Tem um. Coloca de novo, por favor. Tem alguma coisa na sua frente? Não tem problema. Eu vou ler pelo meu aqui rapidinho. Só um minutinho de eu chegar lá. Eu não estava com ele aberto. É porque eu vou tentar mais uma vez aqui a nossa tacinha. Não, não tem problema não, que pode até dar algum probleminha. Eu vou ler aqui tranquilo, pode deixar. Ah, Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico.
mas ninguém lhes dava. E os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu, aí já dá para eu ler. Aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e que Lázaro só teve mais. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunhos dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem Moisés, nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Está em Lucas, né, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, nos versículos de 19 a 31. Então, a gente primeiro tem que sempre lembrar que as parábolas, né, elas são cheias de símbolos, de simbologia, e a gente tem que ir tentando decifrar, como disse a Jurema, os símbolos dessas passagens e lembrar que Jesus falava para judeu. Consequentemente, ele tinha que falar, né, em Abraão, que é o pai, né, da religião deles, né, do judaísmo, consequentemente de todos nós, é um dos patriarcas, né, do monoteísmo. Mas vamos lá, então, para o número 3 que a gente já vai começando a conversar sobre a parábola, que não pode ficar só na parábola, tem que trazer depois para o dia de hoje, senão não resolve. É o número 3 agora. Eu quero tirar vocês aqui da. Nádia, você pode me ajudar a tirar as imagens? Vocês estão vendo, vocês estão se vendo aqui na tela ou só estão vendo o texto? Nádia, eu não estou te ouvindo, Nádia. O texto, Jurema, tal, a parábola aqui, né? Tá, não, é porque para mim está aparecendo metade da tela as pessoas, então não tem problema. O importante é vocês. Não, agora passa para o terceiro. Ah, Isso. Agora tá tendo sempre um pedacinho aí diferente. pronto, entrou. Tá. Não, foi para o 5. Ué, Passa Não, para tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. É o item 5 do Evangelho. O ah, item tá. 5 do capítulo 16. Por isso Isso. que está o número 5. Agora que eu prestei atenção. Então, havia um homem rico. Jesus diz o nome do homem? Não. Não. Ah, detalhes, né? Então, prestando atenção no detalhe. Então, havia um homem rico que vestia púrpura e linho, ou seja, da época não tinha tecido melhor, nem mais caro, né? A púrpura, o linho vinha por dentro e a púrpura por fora como um manto. Então ele era um homem que se vestia muito bem e se tratava magnificamente. Então a gente vê aí duas situações. A maneira de se vestir, eu sou muito bonito, muito chique, vaidade. E se tratava a si mesmo com muita condição, para mim tudo de bom, né?
É o orgulho, é o egoísmo. Todos os dias ele fazia isso. E havia também um pobre chamado Lázaro. Lázaro tem nome, né? O pobre tem nome, porque Jesus veio para os excluídos, né? Para os sofredores, para os necessitados. Ele fala isso o tempo todo, para os doentes. Deitado à sua porta, a porta do rico, todo coberto de úlceras. Ele tinha, não era lepra, não era a hanseníase, porque senão ele não estaria no meio do povo. Ele apenas tinha feridas. Ele precisava de cuidado, né? Que ninguém dava. Então ele tinha úlceras, que muito e que sentia fome. Gostaria de poder saciar a fome com as migalhas. Ele não queria a comida toda do rico. Ele queria apenas satisfazer a sua necessidade básica. Então, é a diferença entre o necessário e o supérfluo. O rico tinha o supérfluo e não dava nem o necessário para o pobre. Que caíam da mesa do rico, ou seja, ele não reclamava em lugar nenhum da parábola, está dizendo que Lázaro ficava, me ajuda, eu sofro, eu passo muito necessidade, não tem isso. Então ele tinha humildade e resignação. Ele ficava ali, como diz o outro, na dele. Se alguém desse alguma coisa, e se ninguém desse, ele ia vivendo a vida dele conforme ele conseguia. Mas ninguém lhes dava. Por quê? Porque ele era invisível para aquela família, para aquele homem, né? Então, é a indiferença que é a pior coisa que nós podemos fazer com relação ao próximo, né? A indiferença é triste. E os cães, aí a gente põe, né, que são sempre nossos amiguinhos, não sei se é porque a gente tem, né, e a gente ama. Então os cães vinham lamber-lhe as chagas, ou seja, davam um bálsamo, né, com aquele carinho, com aquela coisa instintiva do animal, ele trazia um bálsamo para aquela criatura. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que nós vamos desencarnar, vamos cada um para a nossa condição espiritual de acordo com aquilo que somos, né? O que fizemos e o que realmente somos. Mas ele era realmente resignado e humilde, então ele pôde ir para um lugar espiritual melhor. Não é que tenha vindo anjos, levado, né? E Abraão. Aí vamos ver quem é Abraão que vai falar aí também. Então, essa foi levado pelos anjos, é a união dele com Deus. Simboliza estar no seio de Abraão, simboliza um lugar de honra junto ao peito do patriarca. Por que o peito? Porque quando se sentava para se alimentar, né, eles meio que reclinavam. Se você reclinasse a sua cabeça no peito daquele anfitrião, vamos dizer assim, era uma grande honra. Então, é isso que ele está se referindo, porque era um costume da época sentar assim, reclinado. E aí, se juntasse ao coração, vamos dizer, daquele anfitrião, ele estava, né, nessa união aí com Deus. Então, é um símbolo, né? Então, união com Deus que simboliza um lugar de honra junto ao peito do patriarca Abraão. É o destino dos bons, dos justos, para o judeu da época. Ele estava em cima, porque o rico vai olhar para cima, né? Abraão, que é citado na Bíblia, no livro Gênesis, quer dizer amigo de Deus, pai da fé, porque iniciou a linhagem que trouxe o monoteísmo ao mundo e pai do nosso anjo Ismael. Olha que legal, né? Então a gente aprende muita coisa com essa palavra. O rico também morreu e teve por sepultura o inferno. O que é o inferno, gente? Existe um lugar específico chamado inferno? Não. Mas Jesus tinha que pintar.
pintar com cores muito vivas, muito fortes, para aquelas pessoas, para chamar a atenção daquelas pessoas. Hoje nós vamos tirando o espírito da letra, né? E vamos estudando de outra maneira. Então, o inferno é um estado, ou um lugar de reparação definitiva, que era tido como um lugar de separação definitiva de Deus, embaixo. Hoje a gente sabe que é um estado, é um sentimento, né? Quando você está muito mal com você mesmo, você se sente como se estivesse no inferno, e outra coisa que Kardec também fala, quando a pessoa está numa situação de dificuldade espiritual e ela não vê, vamos dizer, luz no fim do túnel, ela acha que aquilo é eterno, que ela não sabe quando é que aquela situação vai acabar, então ela se sente numa perturbação e acha que é para sempre, né? É essa situação dessa ideia de inferno. Pode passar, querida. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa, também pode. E aí vamos continuando. Quando o rico se achava nos tormentos, ele levantou os olhos e viu, ou seja, embaixo, no inferno, olha para cima, no céu, né? E levanta os olhos e vê. Esse ver é muito importante em todos os trabalhos, todas as passagens ou em todas as parábolas que Jesus fala, né? Porque ver é igual aquela ver, né? É olhar, vigiar e orar. Primeiro você tem que olhar, você tem que observar, você tem que cair em si. Porque o objetivo sempre do ensinamento do Cristo é olhar para onde? Para dentro da gente mesmo. Em qualquer lugar, a gente vai ver este ensinamento: olhar para dentro de si mesmo. Então, ele caiu em si, ele viu que ele estava colhendo o que plantou, né, ao desencarnar. Porque ao desencarnar estaremos no ambiente espiritual de acordo com as nossas vibrações. Não tem como nem o Lázaro ir para um lugar espiritual melhor, nem o rico ir para um lugar espiritual melhor ou pior, sem ser aquilo que nós merecemos, porque o nosso perispírito tem um peso. Então a gente só vai aonde a gente pode. A gente não vai ultrapassar e se for espírito superior, aí é que a gente vai ver ali. Se for espírito superior, pode ir lá embaixo ajudar, sim. Lá embaixo, olha lá embaixo, né? Mas o espírito vai para onde a sua vibração o leve. De longe, ele viu, né? De longe, Abraão e Lázaro em seu seio. A gente já explicou essa coisa do seio, né? Estava junto, tinha merecimento. Sofreu com resignação, então merecia um acolhimento melhor. Mas esse acolhimento, quem trabalha com desobsessão, como a Jurema sabe, pode dizer bem para a gente, esse acolhimento vai ser feito sempre, gente. Ninguém está destituído da misericórdia divina. Ninguém está fora da proteção de Deus, mesmo que seja tido como mal, porque o mal é um período, é uma transição. A pessoa vai deixar de ser mal, porque o objetivo é sermos bons, né? Sermos perfectíveis. Aí continua: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro. Então, se ele sabe o nome do Lázaro, ele conhecia o Lázaro. Apenas ele não o enxergava como pessoa, mas ele sabia da existência do Lázaro. Ele só não se importou, a indiferença, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. E estaremos no céu ou no inferno da nossa consciência, né? Eu sempre fiquei encafifada com essa parte, porque eu me perguntava, poxa, coitado desse homem, né? Vai ficar lá sofrendo o tempo todo, mas aí eu não sabia
que a misericórdia abranja todos e que ele, mais cedo ou mais tarde, ia ser ajudado. Nem que ele viesse para uma nova encarnação, né, gente? Que é o nosso caso. A gente está aí de novo para ver o que que a gente aprende. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Quer dizer, o rico passou por tudo que é bom, roupa da melhor espécie, a comida da melhor espécie, servos, isso, aquilo, não devia trabalhar porque era vergonha trabalhar naquela época, o rico. E o outro, coitadinho, sempre naquele sofrimento, né? Então, é isso que a parábola vem ensinar, que os últimos serão os primeiros, que aquele que sofrer a injustiça vai ser justiçado, todos esses ensinamentos que Jesus nos dá, se a gente tiver resignação ativa. Se a gente ficar naquela de, eu não mereço, por que que eu passo por isso? Aí é diferente, né, gente? Não vai adiantar nada. Vai sofrer e não vai adiantar. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Isso daí é uma analogia, um ensinamento para que a gente entenda que a pessoa que sofre muitas das vezes vai sofrer materialmente falando, mas espiritualmente ela pode estar muito bem. A gente acabou de falar da nossa amiga que está passando mais uma vez por situações de sofrimento físico, mas espiritualmente, graças a Deus, a gente sabe que ela está muito bem. Isso é muito importante. Lázaro colhera a prova sem murmurar, e o rico havia plantado suas próprias dores, né? Espiritualmente falando. Pode passar, minha querida. Tá bom. Além, além disso, existe para sempre, isso é Abraão falando. Além disso, existe para sempre um grande abismo, é uma figura da época, abismo, embaixo, inferno, né? Em cima, céu, essas coisas. Isso é figura de linguagem da época. Entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não pode, como também ninguém pode passar do lugar onde estáis para aqui. Na doutrina hoje, a gente sabe que os espíritos evoluídos podem e vão, pela misericórdia divina, até os mais necessitados. Então, eles descem, né? Esse descer e esse subir é tudo alegórico, porque não existe isso na espiritualidade, mas o espírito superior pode ajudar o espírito necessitado. Agora, o espírito necessitado realmente não tem como ir para os mundos evoluídos antes de ter condição espiritual para isso, né? O contrário não tem como ocorrer. O espírito necessitado não vai para os lugares evoluídos enquanto não tiver mais evoluído. Dona Ivone Pereira ia de visita com o Charlie, mas ia rapidinho e voltava, porque ainda não tinha. Ele dizia: Isso é para você ver o que que você precisa fazer de bom e de certo para que você venha para cá, definitivamente, né? E aí ela teve também resignação diante do sofrimento. Disse o rico então. Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de dar-lhes testemunho dessas coisas, para que não venham também eles para este tormento. Então ele pede que o Lázaro vá até os irmãos dele e dê essa notícia. Como que se dá que um morto dá notícia para um encarnado? Que um desencarnado dá notícia para um encarnado? Através da mediunidade. Eles já sabiam que ela existia e já aceitavam, tanto que Moisés tinha proibido e ninguém proíbe aquilo que não existe, né? Abraão retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não tinha escutado até então, imagina, né? Jesus estava falando com os judeus e Deus nunca deixou nenhum de nós, ainda hoje eu estava ouvindo o Jorge Lahá, ele enumerando todos os espíritos que vieram antes do Cristo, até antes dos profetas, né? Na Índia, na China, porque nós nunca ficamos sem a misericórdia divina e sem os ensinamentos, e sempre os ensinamentos do Bhagavad Gita, de tudo sempre você se voltar para o interior. E ele comenta
que o nosso erro foi sempre achar que estava tudo. Aí criava uma religião e ia para o exterior. E ele mandava outro dizendo para voltar para o interior. E a gente criava outra religião e se voltava para o exterior. Esse é o nosso grave erro, né? Mas Deus nunca nos deixou sem orientadores espirituais, que foram, no caso dos judeus, chamados profetas, e o maior deles, por isso que ele fala em Moisés, que é tido para o judeu como o maior profeta, né? Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem Moisés nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite, né? Ou seja, como que eles iriam acreditar se um mendigo chamado Lázaro viesse dar algum tipo de notícia? O orgulho deles não ia permitir. Então não tinha, cada um no seu tempo, né? E cada um vai ouvir aquilo que quiser, porque a espiritualidade está sempre aberta e nos orientando. A gente vai ouvir se a gente quiser. Vai mudar se a gente quiser. Ah, eu quero mudança, o mundo devia mudar. Mas quem que tem que mudar primeiro? Eu, né? Então pode passar. Agora vamos trazer para o dia de hoje. Vamos começar a conversar no dia de hoje. Por que que a Maria Helena tinha que fazer tantas vezes esse capítulo? Nesse capítulo do Evangelho, Kardec, né, nos faz refletir, eu fui ficando me catracando aqui, que servir a Deus é seguir as leis divinas. A Joana que fala, né? A doença é quando você se afasta da lei divina. Então, ficar o mais próximo possível, enquanto estamos encarnados. E servir a Mamon é tudo que é material. E aí, de novo, volta no Elahá, que eu também fui ouvir algumas coisas dele sobre o que seja essa parte material, e ele estava explicando que o planeta de prova e expiação ele é caracterizado pela falta de crença, pela falta de Deus nas nossas vidas e pelo valor que a gente dá às coisas materiais. A gente só é feliz se tiver as coisas materiais, só se sente bem se tiver as coisas materiais. Só eu queria os desejos, né? Os desejos, desejo isso, desejo aquilo, né? E esquece que somos espíritos encarnados. Nós vamos levar o que é do espírito. Nós não vamos levar nada do que é material, né? E a gente se apega às coisas materiais. Precisamos cuidar do nosso corpo, sim, mas não nos escravizarmos à vida material. Observarmos quais são as nossas prioridades. Isso é muito importante. O que que eu vim fazer aqui? Qual é a minha prioridade? Aí, de novo, é o Elavá. De novo, ele fala que na revista Espírita, eu acho que ele falou que é agosto de 1865 ou 63, esses números para mim são terríveis. Ele diz o seguinte, que Fénelon nos diz que o nosso compromisso primeiro é com o esposo e os filhos, depois com aquele que nos deu a condição da vida, ele não fala pai e mãe, ele fala condição de vida, por quê? Porque pode ser criado por avó, por tia, por padrinho, né? Depois, os amigos que a gente deve cultivar, cuidar, né? Fazer o que a gente puder, e os irmãos consanguíneos. Ele fala, no final, ele fala, os necessitados, em especial os miseráveis. E ele diz que o erro do espírita, que graças a Deus está melhorando um pouco isso, é pegar o quinto e botar como primeiro. Aí eu não cuido da minha família, eu não cuido do meu marido, eu não cuido dos meus filhos, eu não cuido de nada do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, porque eu tenho que cuidar do outro lá fora. Aí, mais uma vez, a gente sai do de dentro para ir para o de fora. E o compromisso maior é com o próximo mais próximo, né? Então a gente tem que ajudar, deve ajudar, mas que a gente não se esqueça aquele do dia a dia, aquele que eu convivo,
aquele que eu tenho compromisso, porque para isso vim em família, né? E aí eu abandono todo mundo, eu abro mão de todo mundo, não cuido de nada, nem de. Não, eu vou para o centro, né? Hoje em dia está melhor, mas eu já vi coisas de filhos que não falam com os pais e mães, porque quando precisavam de mais carinho, atenção, etc., os pais estavam no centro. Isso eu já vi, e isso é muito triste. E aí a gente cai lá de novo, lá no Marcos, né? O olhai, olhai, presta atenção, olha, vigia, ora. Ele não bota orar primeiro, nem vigiar primeiro. Primeiro a gente tem que observar. Primeiro a gente tem que ver, tem que estar em contato, né? Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração, que Jesus não veio nos mandar fazer. Ele veio nos orientar a sentir. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, primeira providência de cada um de nós, sentir. Olhar aquele irmão, aquele parente, aquele filho, aquela mãe, aquele idoso, né? Sentir. Aí depois eu faço. Porque primeiro eu olho, depois eu sinto e depois eu faço. E também a gente ficou se perguntando: é errado possuir riqueza? O que que é necessário? O que que é supérfluo? Para cada um de nós, essas respostas. Claro que possuir riqueza não é errado, mas o que que é necessário, o que que é supérfluo, eu não posso dizer para o outro, não. Porque eu sei de mim. O que que eu acho que é necessário para mim. Agora, é claro que a gente tem noção da milhões de superficialidades que a gente vê no mundo hoje em dia, mais do que nunca, né? Então a gente fica se perguntando. E outra coisa, só riqueza no sentido material, só riqueza, dinheiro, eu tenho tempo, eu tenho inteligência, eu tenho conhecimento espiritual, né? Então, eu tenho muita coisa que eu posso dar que eu não tenho como ficar só para mim, porque eu seria como o mal rico. O mal rico de tempo, o mal rico de estudo, o mal rico de ensinamentos espirituais, que eu não passo para ninguém, sou egoísta. Egoísmo. Ah, eu tenho que aprender, eu tenho que saber, eu tenho. Ou então eu tenho que ser o melhor, é a vaidade. Eu tenho que saber mais, eu tenho que falar melhor, né? E aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque o mal rico não é só de dinheiro, apesar do capítulo ser mais se referindo às coisas materiais, mas isso leva a gente a outras reflexões, né? Importantes de serem feitas também. Pode passar, meu amor. E aí, a gente também foi no Livro dos Espíritos e Kardec faz algumas perguntas relativo a isso. Qual a prova mais difícil? Essa é uma pergunta interessante, né? O que que é mais difícil, ser pobre ou ser rico? E a espiritualidade diz que as duas são difíceis. E os espíritos dizem: a pobreza provoca queixas contra a providência. Aí a gente fica, se a gente é muito pobre, por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus me deu isso? Eu não mereço isso? Por que que eu estou passando por isso, né? Então são as queixas contra a providência. Me falta exercitar a resignação. E a riqueza, que é o que a gente vê hoje em dia, é triste, né, gente? Incita todos os. Essa é a porta larguíssima, não é mais larga, não. É larguíssima, é muito larga, né? Porque todos os excessos, tudo me é permitido, tudo me é permitido. E aí a gente tem que ultrapassar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todos. O egoísmo e o orgulho é pai, né? São os pais de todos os vícios.
E aí eu tenho que tomar muito cuidado. Mas talvez aqui a maioria de nós não seja esse tipo de rico, esse rico em excesso, né? Mas talvez a gente tenha alguma queixa contra a providência, né? Às vezes, eu queria ter mais, eu queria mais, e tá, qualquer tem que tomar cuidado para não ser assim também. Na 816, ele pergunta assim: o rico é sujeito a maiores tentações, mas também não dispõe de mais meios de fazer o bem. Isso é bem interessante, porque as grandes riquezas, elas vêm, Deus permite as grandes riquezas para que a indústria se faça, né? Para que as tecnologias avancem, para que a ajuda chegue. Como que vai ajudar a pessoa? Outro dia foi na Venezuela, terrível, ainda está uma situação dificílima. Hoje é no Peru, que também não está fácil, já tem X mortes. Sem dinheiro, como cuidar dessas situações, né? Então, as grandes riquezas deveriam ser voltadas, se nós fôssemos seres mais de Deus e menos de Mamon, voltada para o auxílio, para a solidariedade, poderia ter todo o conforto e ainda poderia dar muita coisa a muita gente, né? Não dá pelo dar, não. É como diz nesse capítulo, transformar o dinheiro em salário, para que a pessoa tenha a dignidade de dizer: eu compro o pão com o suor do meu rosto, porque eu trabalho, né? Então, o trabalho é muito maravilhoso. Quando eu trabalhei 27 anos em banco. E tinha um cliente em específico, olha que eu já aposentei há quase 20 anos, que tinha 1 milhão em conta. E aí a gente se pergunta, aquele 1 milhão parado naquela conta, era uma pessoa amiga e até frequentava o centro espírita, a gente não tinha coragem, né? Quem somos nós para avaliar o outro e falar que o outro está errado? Mas dói, né, gente? Você sabe que dói. Uma cidade pequena, onde você conhece o necessitado, porque a cidade é pequena, mas cada um com seu cada qual, né? Ele não tinha conseguido o dinheiro de maneira ilícita, ele era uma pessoa da Receita Federal, ganhava bem, juntou aquele 1 milhão, ia deixar para os familiares. Mas eu não sei, a gente se entristece quando vê certas coisas. Se entristece. Nunca achei que ele fosse uma pessoa errada nem ruim, era uma pessoa até muito educada e gente boa, mas a gente se entristece. E Kardec diz: a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Quer dizer, vai saindo daquela da lei divina, né? E vai caindo muito na lei de Mamon, na vida material. Que Deus tenha misericórdia de todo aquele que tem muito, né? E que ainda às vezes nem pensou, porque outra coisa também é que muita gente não tem a mínima noção da vida depois do corpo, né? Da vida. Marta, abre a porta ali, eu pedi para você abrir, você fechou. A vida depois da morte do corpo. Porque se tivesse noção que a vida continua, é tudo uma continuidade, muita coisa a gente não faria, né? Vamos lá. 922 sobre felicidade. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Quer dizer, todos os homens podem ter um pouquinho de felicidade? Aí ele fala, com relação à vida material, é a posse do necessário. Joana de Anjos fala isso. O necessário, ele é importante para que você se mantenha mais calmo, em equilíbrio, tenha uma saúde dentro do razoável, né? Uma alimentação adequada. Então, o necessário, ele é muito importante. E com relação à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro.
né? Deitar na nossa cama, dormir bem. Graças a Deus, Senhor, a gente tem que agradecer muito a Divina Misericórdia. E fé no futuro. A gente sabe que a vida não acaba no túmulo. Nós continuamos. Ali ficou o corpo, mas nós vamos seguir. Então, vamos para o último, que é uma mensagem. Quando a gente estava fazendo o estudo, antes da Jurema convidar, nós estávamos fazendo para o Ibirajara. E a gente foi e deu com esse livro, que até agora eu faço um estudo todo dia às 6 horas com uma amiga, com a Clarice. E aí a gente está acabando o pão nosso, aí qual o livro que a gente vai ler? Aí eu falei, vamos ler esse aqui, o Para Uso Diário. E olha a mensagem do Espírito Joanes, no capítulo 19 para nós. É uma reflexão, nossa, importantíssima. Tem mais coisa, tá, gente? A gente botou um pedacinho. A facilidade da vida material, ele escreveu ontem, tá? Em 1999, ontem. A facilidade da vida material chega ao mundo a fim de que as pessoas tenham mais tempo de se dedicar às verdades do ser eterno. A verdade é que, no lugar dos serviços não feitos, a pessoa passa a fixar mais tempo à frente das telas. Vocês já notaram que se a gente abrir o tal de Instagram, quando você vê, já passou 2 horas? Aconteceu já com algum de vocês ou só comigo? Gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Das telas, dos vídeos. Hoje em dia, o que está acontecendo? Os jogos de azar. Escreveu ontem. Passeios nos shoppings. E as pessoas vão o dia inteiro, né? Passa lá e tal. Eu só vou por necessidade, até sair de casa. Pouca ou nenhuma atenção é dada ao espírito imortal. Nós temos que prestar muita atenção nesta frase. Não despreze, meu irmão, minha irmã, a possibilidade de aproveitar de tudo o que o progresso material lhe oferece. Ele não está dizendo que está errado você usar. É igual o supérfluo e necessário. Você pode usar, deve usar, como facilitou para a gente o tal de app de banco. Você não precisa ir lá, você não precisa enfrentar fila, você não precisa de aborrecimento, não precisa de nada. Seu dedinho, né? Mas tem coisa que a gente ultrapassa. Estou falando isso vestindo a carapuça, tá, gente? Não estou falando para vocês só, não. Estou falando e refletindo para mim mesma também. Contudo, não se perca no turbilhão das horas vazias. Deixe-se mover nas mãos do Senhor. E aí, como diria Daisy, que ela fala assim: os espíritos nos ajudam, não falam, não jogam palavras ao vento, mas eles deviam dar uma receita. E aí eu vou mandar essa receita para ela. Olha só, ele dá uma receita. Mas ela faz tudo isso, tá, gente? Ela é um amor de pessoa. Estude, pratique uma arte. Pode ser música, canto, dança, artes plásticas, estudo acadêmico, volta para a faculdade, curso de língua estrangeira. Estou com vontade de fazer espanhol. As catracas já estão catracando. Uma crença religiosa, um grupo de discussão filosófica, um desporto. Conquiste equilíbrio, maturidade, paz íntima. Seja o que for que ilumine o seu interior, faça-o. Gente, eu fiquei com essa página. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, a gente tem que fazer alguma coisa disso aqui, né? Algumas a gente faz. Esse grupo de discussão filosófica, a gente tem mais de um, crença, graças a Deus a gente tem, né?
Mas falta um pouquinho mais de música, né? De alguma coisa na área da artes plástica, alguma coisa de aprender uma coisa nova que os geriatras falam, né? Aprender uma língua nova é muito bom na nossa idade. Alguma coisa a gente tem que fazer a mais. E isso não está nos afastando do lado espiritual. Porque isso a gente leva. É igual aquela pessoa que com 80 anos entra na faculdade. Ah, mas tem 80 anos. Gente, vai levar. Ela não está perdendo nada. Enquanto ela estiver aqui, ela está estudando, e quando ela desencarnar, ela continua. Porque tem estudo na espiritualidade. Então, vamos nos cuidar, né? Vamos ser ricos segundo a espiritualidade e não segundo a materialidade. Que Deus nos abençoe. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês por me ouvirem. Beijos. Oi, Maria Helena. Oi, querida. Olha, fiquei aqui também dando, catracando, também adorei essa palavra. Catracando aqui, né? Não Com as é? Fica assim, ó, 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 ó. alguma coisinha a gente ainda faz, né? Não, porque a gente trabalhou tanto, se aposentou agora, vou ficar de frozô. Mas não é bem assim, a gente não aguenta muito, né? Então, a gente realmente tem que encontrar muitas atividades, porque quando você começa a fazer as coisas, então vai te dando uma Um energia, né? ânimo. Uma coisa boa, não resta a menor dúvida. Com certeza. Mas eu também gosto de ver as minhas séries. Faço o quê? Vou ter que diminuir os meus cuidados. Eu tenho procurado diminuir o É, tempo, mas eu também gosto. Esse é o problema. porque é muita coisa. Mas tem uma coisa boa, que nós também. A doutrina espírita nos ajuda muito, né? Porque a doutrina espírita é estudo, a gente precisa estudar, não é? E a gente que fala, né, e faz essa divulgação espírita tem que estar sempre com o livrinho na mão, É, procurando alguma coisa, uma palestra para assistir, né? Isso já é também uma isso coisa é boa. bom. Mas eu concordo com você que a gente já tem muita coisa para fazer. É um dia de 12 horas, precisa ser preenchido, né, da melhor maneira possível. E também uma coisa que você falou, e que eu pensei muito também, tenho pensado muito, que é essa coisa assim, se as pessoas no nosso planeta, grande parte, se visse como espírito imortal, né? Como que as pessoas esquecem ou não, também não querem nem pensar nisso, porque eu assisto um programa, que eu já falo sempre aqui, que é o programa sobre EQM. É um estudioso, ele é físico, e ele criou esse programa que as pessoas tiveram experiências de EQM, vão se apresentando, e ele está fazendo todo arquivando e dali tirando muitas conclusões. Então, ele que era um físico que não acreditava nada, ele falou assim, depois de 600 EQMs, uma coisa, eu não sei muita coisa, eu ainda não analisei tudo, mas uma coisa agora eu já sei, que a nossa consciência não acaba aqui, a consciência continua. Então, a coisa ele já descobriu. Então, imagina, né? Eu acho que a gente está chegando a essa essa consciência de que esse mundo não é só. E aí você vê, eu que já assisti, acho que esses 600 depoimentos, a vida das pessoas mudou completamente. Pessoas que não acreditavam em nada, depois dessa EQM, que a gente sabe que é a experiência depois da morte, que as pessoas começam, vivem uma experiência, encontram um pai, encontram a avó, encontram, né? Quando elas voltam, nunca mais serão as mesmas, nunca mais, né? Então, eu acho incrível isso, e é verdade, né? Esses ricos que a gente vê, pessoas com dinheiro, com muito, 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 muito dinheiro, podendo fazer tantas coisas maravilhosas, mas um dia vão ter que dar conta, né? Vão ter que dar conta dessa situação. Eu passo, então, a palavra para o Augusto. De tudo isso, né, que a gente escuta,
a gente reflete sobre a realidade, né? Eu me lembrei de um caso, de um fato, de uma companheira antiga espírita, e que ela dava aulas ela de piano, uma senhorinha já de 80 anos. E uma das vezes que ela estava lá, essa senhorinha falou assim para ela: Puxa, você pode me dar mais aulas de matemática que eu precisava? Ela falou: mas a senhora com essa idade quer estudar matemática? Ela: Sim, porque eu sou péssima em matemática, eu quero me preparar para a próxima encarnação. Então, é fato real, né? Mas o entendimento da imortalidade da alma. Então, nós precisamos introjetar no nosso comportamento moral a continuidade da vida, porque a gente troca existências por vida, né? Existência temporária, sim, porque a vida imortal faz com que as oportunidades do retorno façam que dessa vez seja melhor. Mas só vai ser melhor se nós entendermos o after day, né? Que verá o que eu faço hoje, eu vou ter que encarar como consequência. Então, a minha querida Maria Helena coloca as coisas de uma maneira sempre muito objetiva e simples, porque ela trabalha o nosso cotidiano, a nossa realidade, sem teorizar. E é assim mesmo, né? Vamos ver porque eu penso assim, porque eu fiz assim, porque mais uma vez eu fiz assim. Não é porque eu já tenho a ciência que eu tenho a prática, porque eu preciso elaborar na reflexão profunda os atos novos, porque a repetição faz parte ainda Então, que sejamos mais ativos, moralmente falando. Obrigado, minha irmã querida, mais uma vez. Obrigada, Augusto. Doutor André Luiz Oliveira, gostaria de falar alguma coisa? Ele está ali. Oi. Alô? Oi, André. Oi, tudo bem? Gostaria de fazer Aqui. um comentário? Excelente palestra aí da nossa irmã Maria Helena, né? E bem, uma elucidação muito bem feita, mostrando que realmente a verdadeira riqueza, ela tem que estar aí no nosso íntimo. Esse foi a primeira mensagem. E o segundo, que o conhecimento da vida futura é tudo para a gente na vida atual, né? Hum. Temos que ter muita responsabilidade com o que pensamos, fazemos, atuamos, porque lá na frente será muito cobrado quanto mais nós pudermos ter de informação. Parabéns aí à nossa irmã, muita paz para todos. A Maria Helena sabe que o André Luiz é o irmão do Pedro Paulo. Eu sabia disso, né? Não, não, Desde que nasci. O doutor André Luiz, as palestras dele, é maravilhosa. Irmã de Pedro Paulo. São, assim, muito parecidos. É porque ele não apareceu aqui, senão você ia confundir. Alguém, eu vou passar para o Pedro Paulo fazer a prece final. Alguém gostaria de fazer algum comentário mais? Não estou vendo todos aqui. Então, eu passo para Pedro Paulo, para os comentários dele, e pedir a ele para fazer a nossa prece final. Mas eu queria convidar vocês para a semana que vem. É só time de campeão, tá? Só time de taça. Quem vem semana que vem é o nosso Ricardo Bedirian, meu filho. E ele vai falar sobre a necessidade do trabalho e do descanso. E então, estão todos convidados, imperdível. Então, eu passo a palavra para o Pedro Paulo. Cadê elezinho? Pedro Paulo? Não estamos te Seu, ouvindo, Pedro Paulo. você, o som está fechado, pessoal. Quer que eu tente abrir aqui? Vê se você consegue. Ele não... Não. Você que tem que ativar o som.
Pedro Paulo, nós não estamos te ouvindo. Agora, Eu não respondi. Estava te Estava ouvindo. aparecendo Mariana, muito obrigado. Nada contra, Mariana, agradeço pelas questões, tá? E uma coisa importante, você hoje estaria fazendo aniversário do irmão Augusto, tá? O dia do amigo, tá? Talvez você hoje, saiba, né? Hoje, 20 de julho. Tá? Pedro Paulo, E, Paulo, meu sua voz amor, tá falhando o seu, está o seu falhando muito. som. então, Eu vou você traduzir para Maria Helena o que você falou. É que Maria posso Helena, falar? hoje Posso falar? seria. Tá falhando. Tá. Então, hoje seria o aniversário do Augusto, lá do Ivone Pereira. Então, ele hoje já fez uma prece, a gente tem essa recordação, né? Lá do Ivone Eu vou Pereira. pedir então para fazer a prece para evitar de falhar. Tá, eu vou passar para a rádio, então. É, Obrigada, Pedro Paulo. É que a gente realmente não ouve, não tem como. eu queria agradecer a Maria Helena, é sempre uma reflexão, mas gostei muito dessa página final, em que a gente, primeiro que ninguém está abandonado, né? E segundo, entregue as suas dores ao Senhor e Ele vai cuidar, né? É tão gostoso a gente poder entregar as dores da gente a alguém e ter essa fé de que a gente está sendo embalado, né? Está sendo carregado no colo. E as provações, elas vêm, mas a gente sabe que a gente tem essa retaguarda, né? Foi muito eu mesma fui muito beneficiada, meu filho agora, né? Saiu ontem do hospital e eu sou muito grata às orações. Eu sou muito grata a essa fé que a gente tem, aos amigos, né, que a gente constrói numa vida, e a essa doutrina maravilhosa que é Kardec, não é? Que nos traz todo esse consolo quando a gente estuda. Cada palavrazinha vem e faz um quentinho no nosso coração, né? Então, hoje, como dia do amigo, eu quero mandar um abraço para todos vocês e agradecer cada oraçãozinha que fizeram para mim, para o Otávio, né? E agora também para a Ângela, claro, nós estamos unidos em oração. E agradecer a Deus, Senhor. Como te agradeço, Senhor. Agradecer a Jesus. Agradecer a Mãe Santíssima. A equipe de Bezerra de Menezes. E a todos os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, que estão sempre nos observando, sempre esperando uma brecha para nos levar para frente e para o alto. Nós sejamos abençoados com todas essas benesses de luz que nesse momento recaem em cada um de nós, em cada lar aqui que está ouvindo essa nossa live, no nosso salão do Bezerra de Menezes e principalmente na nossa comunidade do Andaraí, tão necessitada dessa luz, desse afeto, dessa ajuda espiritual. E olhe pelo nosso país, olhe pelo nosso planeta Terra, e que sejamos, Senhor, agradecidos a cada dia por tudo que temos. E valorizemos, Senhor, tudo o que foi nos dado como empréstimo. Possamos fazer o nosso melhor nessa encarnação. Que a sua paz infinita fique conosco. Assim seja. Então, pessoal, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los para a semana que vem com o nosso Ricardo. Maria Helena, foi maravilhoso, muito obrigado. Obrigada. Você escolheu textos muito bons, muito lindos. Como é bom a gente relembrar essas parábolas de Jesus, porque é de uma riqueza absurda, né? A gente quer falar de parábola de Jesus de riqueza, saindo né? Mas a gente precisa estar sempre, né, lembrando. Muito obrigada, querida. Um abração aí na tua turma. Obrigada, E para obrigada. todos que tenham uma semana de muita paz, gente.
Tchau. Boa noite para todos. Para todos. Tchau, Obrigada, gente. gente. Tchau, Obrigada. tchau. Muito obrigada. Ângela Garcia, Boa noite. a Cíntia querida, Obrigado. tchau, 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 bye, bye, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Hoje, no Dia do Amigo, um beijão para todos os meus amigos que estão aqui nessa lista. E os que Beijão.